Eu passava então de imediato a palavra ao Dr. Francisco Rodrigues Rocha, que nos falará sobre ius gentium e consuetudo, ilustração a propósito do transporte marítimo. Sr. Doutor, com vocês a palavra. Muito obrigada, Sra. Professora. Começo por saudar a Sra. Professora Doutora Paula Costa e Silva, Presidente da Mesa. É uma honra ser presidido pela Sra. Professora, Professor Dr. Jorge Silva Santos. É uma honra partilhar a mesa com o colega. Saúdo igualmente também a coordenação do curso, enfim, integro-me na coordenação executiva, mas a coordenação científica, o Sr. Professor Cristiano Baldos, o Sr. Professor Vera Cruz Pinto, tantos mais haveria a saudar, perdoai-me por não fazer, desde o Professor Luchetti, o Professor Coena Boy, o Professor Santudes, o Professor Teixeira de Sousa, o Professor Pedro Barba Some, enfim, tantos. O tema que hoje aqui trago parte de uma releitura e de uma leitura nova. Parte de uma releitura de uma obra centenária, de obra de Hans Krieler. Hans Krieler foi já mencionado há pouco pelo professor Cristiano Baldes a propósito da locução de Schultz no início dos anos 30. Hans Krieler tem uma obra, enfim, publicou em 1921 uma obra sobre Alex Rodia, sobre Quellengeschichte. Aliás, este é um título ou subtítulo da obra que muitas vezes passa despercebido, ou seja, é uma obra sobre história das fontes. E a releitura desta obra levou-me a um passo de Krieler, em que Krieler fala de costumes marítimos. E é um aspecto, enfim, a vários níveis interessantes. O tema, sobre este mesmo tema, curiosamente, 100 anos depois, escreveu outro alemão, David Aubner, num livro muito recente que foi publicado pelos Beiträge zur Papyrusforschung, que é recentíssimo, e na leitura destes dois livros, na releitura de um e leitura de outro, enfim, encontrei pistas várias para a conferência que hoje trago. Por um lado, porque Hans Krieler utiliza uma série de argumentos que depois não vão ser mais utilizados, ou seja, uma obra de 1921 justifica a utilização e a força dos usos marítimos com base numa série de argumentos que mais nenhum autor volta a pegar e, curiosamente, este último autor alemão, David Aubner, também não pega nesses argumentos. Quando falamos dos usos, quando falamos de usos e costumes, quer dizer, mais do que, perdoem-me a expressão, mais do que meta-discurso, às vezes convém descermos ao particular, ou seja, onde é que nós temos exemplos de usos, onde é que nós temos exemplos de costumes. Enfim, áreas várias existem. No direito romano, entre aspas, evoluído, no direito romano dito clássico, no direito romano dito clássico, os usos marítimos, os usos do comércio, enfim, são uma área bastante prolífera de usos. Normalmente é utilizado como topos discursivo para se ilustrar a existência de usos e de costumes. Aliás, ainda hoje, no direito internacional privado, no direito internacional público também, no direito internacional privado a lógica da lex mercatoria, mas também no direito internacional público, as referências a direito costumeiro são particularmente frequentes. Eu diria até que no curso de Direito acabam por ser, com exceção eventualmente de introdução ao Direito e de História do Direito Português, mas e Direito Romano, obviamente, mas acabam por ser aquelas áreas do direito positivo em que mais se fala de costumes. Estas regularidades discursivas, de onde é que elas provêm? Ou seja, porque é que se fala tanto de usos ou costumes no direito internacional privado, no direito internacional público, em particular numa área porque tenho particular gosto, no direito marítimo? Porque é que se fala tanto destes usos, destes costumes? Existirão assim tantos? Enfim, normalmente fala-se do direito marítimo, mesmo do direito do mar, que é caracterizado por um internacionalismo, não é? E de que o direito marítimo é um campo fértil de usos. Isto passa como moeda corrente. Enfim, há inúmeros estudos sobre consuetudine marítima, sobre, enfim, inúmeros. É um tópico discursivo muito frequente. E esta utilização dos usos ou do costume internacional permite também contornar um certo legalismo nacionalístico. Diz-se muitas vezes que no direito XIX se nacionalizou o direito privado, que não tinha no ius commune fronteiras sequer definidas. Enfim, porque é que pensamos ainda assim hoje?
enfim, porque é que pensamos ainda assim hoje, e eu creio, pelo menos no direito marítimo, creio que o direito romano nos ajuda a explicar porque é que nós pensamos assim. Existem, com efeito, várias referências, enfim, em fontes romanas, mas também em fontes sucessivas, existem várias referências a usos de mercadores ou a costumes de mercadores. Enfim, as referências a usos ou costumes de mercadores são mais frequentes em séculos posteriores, no século XV, no século XVI. A professora Franciscana Boia amanhã falará deste tema, mas, por exemplo, dando aqui um exemplo, enfim, os juristas, enfim, não sei se medievais, ou juristas de transição, comentadores tardios, como é o caso de Pedro de Santarém, parece-me, vão utilizar muito frequentemente este topos discursivo de o importante é não olharmos para as culminâncias do direito. Aliás, utiliza-se muitas vezes este passo. Se nós lermos autores desta época, muitas vezes citam D17.1, 29.4, e vêm dizer, enfim, num passo que é particularmente conhecido, que é de bona fide enim agitur, qui non congruit de apicibus iuris disputare. Isto para dizer, enfim, dessas subtilezas jurídicas, dessas culminâncias do direito, na tradução de Pinto Menezes, dessas culminâncias de direito não nos interessa a nós, juristas do presente, à data, enfim, somos todos juristas do presente em determinado momento, tratar. Claro está que os juristas medievais, tardo-medievais, do humanismo, etc., queriam, nesta altura, como é o caso de Pedro de Santarém, queriam fugir do direito romano, ou seja, eles estão a construir, estão a trabalhar um novo direito e, portanto, interessava esta referência, esta fuga para os usos e para o costume, é uma fuga pensada. Enfim, é uma fuga pensada, é uma fuga vista como necessária. Os usos são uma forma de contornar a aporia, certas aporias do próprio direito romano. O estudo destes autores tem por importante também para conhecer o próprio direito romano. Enfim, o direito romano, de que aqui já se falou, da tradição romanística posterior, é também essencial para estudar o direito romano, através deles também o fazemos. Enfim, eu creio que o problema pode ser remontado às experiências do direito romano no que diz respeito em particular aos usos do comércio, e dentro dos usos do comércio, os usos marítimos. Enfim, e falava de início de leituras e de releituras, a propósito de uma obra centenária, desta obra de Hans Kreler. Enfim, ele vinha dizer, juntamente com Goldschmidt, que esta regra sobre o alijamento, enfim, que podemos colocar no centro do direito das avarias desenvolvidas pelos juristas romanos, não era outra coisa senão uma usança, um uso desenvolvido no comércio, no tráfego marítimo do Mediterrâneo. E o mais interessante é que Hans Kreler dá vários argumentos, mas estes argumentos não voltam a ser utilizados. Ele vem dizer, primeiro, um argumento que a existência de tais usos comerciais e a sua integração implícita no conteúdo de contratos entre comerciantes residia na natureza das coisas. Enfim, este argumento, que vale para muita coisa e para nada, de que já na Antiguidade existiam tais usos, de que há testemunhos claros, no Foinos Náutico, numa novela, numa autêntica Justiniana, autêntica 106, de Usuris Maritimis, enfim, uma novela muito cara também ao professor Giovanni Lucchetti, que também escreveu sobre ela. Também em D21, 31, 20, a propósito da venda de escravos, num passo muito famoso do Lupiano, D50, 17, 34, que já reproduziremos. Dizia também que certas matérias parecem ter origem costumeira, ele não tinha certeza e, portanto, dizia parecem ter origem costumeira, como era o caso do Receptum Nautarum, de que existem documentadas várias cláusulas de estilo em papiros, no comércio de vinho, e dá vários exemplos, e também o facto do comércio de vinho nos basílicos em 53.7 ser considerado ou ser colocado dentro do comércio marítimo, e diz também que há certas regras e soluções que possivelmente estariam ligadas a usos, como é o caso da responsabilidade do transportador de pedra, de colunas, enfim, de mármore, para a construção de templos, da responsabilidade por custódia, que tantos rios de tinta têm feito escrever, tantos rios de tinta, sobre o qual tantos rios de tinta se escreveram, sobre fulo e sarcinator, de um direito, uma espécie de direito de necessidade de armadores e pescadores, que era mais amplo do que o reconhecido ao proprietário de uma casa ameaçada por incêndio. Entendia ele que havia este conjunto de argumentos que permitiam fundamentar, permitiam chegar-se à conclusão de que os usos tinham certa relevância nesta matéria marítima.
enfim, ele não adiantava que os usos fossem fonte de direito, mas adiantava que esta matéria tinha sido determinada por estes usos. Como dizia, mais ninguém pega no argumento tanto quanto eu saiba. Ou seja, De Martino escreve pouco depois, Francesco De Martino, uma obra que é absolutamente fundamental nesta matéria, mas não volta a pegar a nenhum destes argumentos. Enfim, e depois utiliza um último leque de argumentos, que não deixa de ser interessante, que é que os usos marítimos tiveram relevância não apenas em Roma, mas também em épocas sucessivas. E vai dar vários exemplos. Vai dar os rolos do Oléron, o direito marítimo de Visby, o Consulado de Mar, Barcelona, o direito inglês. Para ele era mais baseado no Lloyd do que na autoridade dos tribunais, nas regras de York-Antuérpia, que à data já existiam, numa lei da Dinamarca de 1 de abril de 1892, que integrava os usos, enfim, implicitamente também na autoridade de Goldschmidt. Depois, enfim, várias teses sobre porque é que se chamou, efetivamente, Lex Rodia. Quais são os passos centrais que Kreler utiliza e repisando os caminhos já trilhados por Kreler? Um passo particularmente importante em matéria de stipulatio. Em matéria de edito edilício e de redhibição e da actio quanti minoris, que são ações importantíssimas e que ainda hoje têm reflexos importantes no direito positivo português, quer na redução do preço, quer, enfim, na resolução dos contratos, do contrato de compra e venda. Enfim, é dito, e a parte a negrito é a parte que é mais importante para este efeito, enim quae sunt moris et consuetudinis in bonae fide iudicis debent venire. Tomou-se, atenção, o problema de que aqui se cura é dentro, enfim, o latim tem este problema, talvez para nós, que é particularmente sintético ainda para mais passos que são retirados, enfim, parágrafos são tirados de fragmentos mais amplos, mas aqui está a tratar-se essencialmente da garantia por evicção, e portanto de uma estipulação para restituição do dobro do preço, enfim, como garantia por evicção. Enfim, o que o Piano nos diz, ou pelo menos dá a entender, é que era normal haver esta garantia, haver esta responsabilidade, ou esta estipulação, esta cláusula para restituição do dobro do preço recebido. E se assim não for, ou seja, se esta garantia não for prestada no contrato, que se entende que o contrato deve ser integrado e essa garantia deve ser considerada integrada no contrato. Enfim, Kreler aqui procede de forma um pouco pandectística, ou seja, ele está a retirar para os usos marítimos uma regra que vem precisamente de outro contexto, ou seja, nós estamos no âmbito da redhibição, da actio quanti minoris, e vem buscar. Esta parte final é, em todo o caso, estranha, ou seja, as suspeitas de interpolação obviamente não faltaram ao longo dos tempos. Ainda hoje, estávamos a falar do Handbuch des römischen Privatrechts, ainda hoje o comentador, não sei se comentador, mas quem escreve sobre esta parte, tanto quanto pude consultar, aventa a possibilidade de esta parte ser precisamente uma interpolação, porque se olharmos para a parte inicial do fragmento e para a parte seguinte do fragmento, a parte seguinte do fragmento, esta parte final, tem um claro intuito generalizador que parece quadrar mal com a parte inicial do fragmento. Eventualmente, é possível. Outro passo que costuma ser invocado, e invocado também em vários contextos, é o Piano 45 ad Sabinum, D50 17 34, em matéria de estipulações, de que sempre nas estipulações e nos restantes contratos seguimos aquilo que é quod actum est, portanto, que é agido, que é feito, que é... Mas, se não parecer haver aquilo que é normalmente feito, será consequente que sigamos o que na região no qual o que na região é feito, na região dessa prática. E se não houver o costume da região, enfim, coloca-se esta questão. Bom, mais uma vez, nós estamos aqui em matéria de stipulatio, nós estamos aqui propriamente em matéria de transporte marítimo, portanto, Kreler, mais uma vez, procede aqui em termos, se calhar, enfim, históricos, portanto, não muito históricos, também em matéria de usos marítimos,
é difícil fundar uma relevância generalizada dos usos com base em passos, quer para a estipulação, quer com base na actio redibitória e na actio quanti minoris. Hans Kriller não menciona porque a interpretação que ele faz de D1429 é uma interpretação sui generis e, portanto, não dá importância à palavra nomos, mas a palavra nomos em grego tem uma verdadeiramente polissémica, e este passo de messiano do ex lege Rhodia, de D1429, é particularmente importante. Ele vai ser importantíssimo, não é? Portanto, quem estude direito internacional público acaba por sempre cair neste passo, e quando é dito que, enfim, eu sou o senhor do cosmo e a lei é do mar, houve várias interpretações, enfim, desde Godofredo, Binkershoek, Serafim de Freitas, Pedro de Santarém, Simon Schar, Alciato, Cujácio, Grócio, Zeldan, e muitos autores interpretaram a expressão nomos, nomos em nomos testalasses, a lei do mar, como uma referência justamente ao costume, e esta referência vai também ser utilizada, por exemplo, no final do século XV, por Pedro de Santarém. Pedro de Santarém, quando no início da parte quarta do Tractatus de Securationibus, para dar um exemplo, enfim, diz que deve-se olhar primeiro para o costume, e deve-se olhar mais para o costume do que para a lei. Atenção, Pedro de Santarém está a falar sobre um contrato que não existia no direito romano, que é o contrato seguro, que deve olhar-se mais para a consuetudo do que para a lei, e não só deve olhar às culminâncias do direito, às apicas iuris. O primeiro passo que cita é precisamente D1429, e diz que onde se lê nomos deve ler-se consuetudo. Outras regras e soluções possivelmente ligadas a uso, segundo Hans Kriller, enfim, a propósito da coluna que é transportada, da responsabilidade destes sujeitos, enfim, aos quais são entregues coisas, enfim, para lavar ou para arranjar roupa. E também o passo de Ulpiano a propósito dos 2 navios que são abalroados. Portanto, Hans Kriller tem alguma dificuldade em fundamentar estes usos marítimos, tal como antes tinha tido Goldschmidt. E depois utiliza também este argumento das épocas sucessivas e da natureza das coisas, quer dizer, é da natureza das coisas que haja usos do mar. E que vários monumentos legislativos posteriores são exemplo disso mesmo, por exemplo, os Rôles d'Oléron. O direito marítimo de Visby, o consulado do mar, o direito inglês, as regras de York-Antuérpia. O problema destes exemplos subsequentes é que as investigações recentes têm, a meu ver, enfim, nem todas obviamente são unívocas, nem vão no mesmo sentido, mas, por exemplo, os Rôles d'Oléron estão completamente imbuídos de direito romano. Ou seja, os Rôles d'Oléron, no artigo 35 do Black Book Version, é dito que, in the case of jettison, the Roman law must be applied. Enfim, eu não sei a versão original, imagino que estivesse em francês antigo, mas aquela que tive acesso foi em inglês. E o artigo 9, a propósito do corte de mastro, reproduz precisamente o digesto. A mesma coisa, enfim, para o direito marítimo de Visby e também para os Rôles d'Oléron. Aliás, um autor escocês no século XVI, William Wellwood, levou a cabo um levantamento de usos marítimos em matéria de transporte marítimo e da contribuição por sacrifício no mar, e em 1613, depois de ter levado a cabo este levantamento, diz que se revelou frustrado em saber que os homens do mar, escoceses e do norte da Inglaterra, não conheciam os usos marítimos de Oléron e Visby que ele recolhera, ou seja, que os usos marítimos parece que era um caminho impérvio, não é? Que não levava a lado nenhum, o levantamento destes usos. E acabou por concluir que mais valia ater-se às leis romanas, até porque os preceitos que estavam nas leis de Oléron e Visby podiam, com proveito, reduzir-se ao direito romano. Enfim, também as regras de York-Antuérpia são um argumento, a mesma coisa vale para o Consulado do Mar, a meu ver. As regras de York-Antuérpia também são um argumento relativamente débil. As regras de York-Antuérpia surgem na segunda metade do século XIX
e são, pela Associação de Reguladores de Avarias Grossas Britânica, e são uma síntese entre a tradição jurídica inglesa e a tradição jurídica francesa, ambas profundamente cunhadas pelo direito romano. Portanto, o caminho para a descoberta dos usos marítimos tem-se revelado quase idealista, não é? Quase algo romântico, de que haverá muitos usos marítimos, mas nem sempre se consegue com facilidade isolar, identificar esses usos. Claro está, quando falamos de usos em transporte marítimo e no direito romano, há sempre um problema, é que os armadores, os exercitores romanos eram quase todos, na verdade, gregos, não é? Portanto, eram orientais. E, portanto, falar deste tema, e falar da Lex Rhodia, é naturalmente perguntar qual era a importância dos usos no direito grego. Hans Keller não o fez em 1921, recentemente David Auner, portanto, em 2021, afronta o tema, pela primeira vez, pelo menos olhando especificamente para este tema do transporte marítimo. Enfim, podemos isolar aqui duas grandes tendências. Há uma tendência que remonta a um grande grecista, Hans Julius Wolff, que entende que o direito ateniense era direito ático, mas em termos generalizáveis aos outros direitos gregos, que havia uma forte tendência legalística que não deixava lugar à consideração de qualquer direito consuetudinário, enfim, e que parece haver alguns exemplos disso no domínio marítimo, como é o caso do Foinus Nauticum, a partir dos discursos de Demóstenes contra Lácrito. E há outra corrente que ultimamente tem sido encabeçada, enfim, nos últimos 20, talvez mais anos, por Eva Jacob, na Alemanha, e que tem, com base na papirologia também, enfim, realçado que há um conjunto de formulários helénicos, enfim, escritos em grego, de contratos marítimos em que existem cláusulas de estilo, não é? Portanto, nada que, por exemplo, Brecht, antes dela, ou Ludwig Schmitt, sobre o qual não se tivessem já pronunciado, e vem chamar a atenção para a importância do direito consuetudinário nos usos, na praxe negocial, ou seja, de que enfim, os direitos gregos, as experiências jurídicas gregas são fortemente cunhadas, são de forte cunho legalístico, mas a verdade é que temos também, por exemplo, na praxe negocial, temos exemplos vários destes, como é dito, Formulare als Rechtsquellen, ou seja, os formulários como fontes de direito. Outro aspecto muito interessante, e falou-se aqui da posição de Mantovani, enfim, o professor Santucci expôs também a sua tese, que é conhecidíssima por todos aqueles que se dedicam a estes temas, e é curioso porque também no direito, na experiência jurídica grega, se tem colocado o mesmo problema, ou seja, havia assim tanto direito legislado grego, enfim, não sei se a questão até agora foi colocada nestes termos, mas também, por exemplo, Eva Jacob acaba por referir que também o direito grego privado é um direito pouco legislado, ou seja, haveria pouca influência das leis no direito grego privado, ou nos direitos gregos privados, relacionadas sobretudo com direito penal, sucessório, familiar, fiscal, mas não com estas matérias, digamos, nucleares, pelo menos da minha perspectiva, do direito. Enfim, outros argumentos poderão ser utilizados para a importância dos usos marítimos e para a importância deste direito constitucionário marítimo. Enfim, designadamente a disputa que é mais ou menos conhecida pelos historiadores da economia antiga entre cidades-estado gregas, entre Delfos, entre Rhodes, no sentido de cada uma delas ter um enquadramento, um enquadramento jurídico favorável ao comércio externo e, portanto, os usos do comércio, ao promoverem esta internacionalidade do direito, acabarem por favorecer o estabelecimento do próprio comércio, são todos argumentos que têm sido invocados. Vou terminar agora mesmo. Enfim, que pensar de tudo isto? Não quero ser aqui demasiado schultziano, ou seja, negar qualquer relevância ao costume, mas sou algo pessimista quanto à relevância do costume. Bom, enfim, nesta matéria, obviamente que é possível, atenta a contiguidade de matérias, em virtude do mar e o comércio marítimo terem como contexto, como denominador comum,
que aquilo que valeu, pelo menos a observação que Justiniano faz na novela 106, De Usuris Maritimis para o Foinus Nauticum, de que houve aqui uma antiqua consuetudo, possa valer para a contribuição do sacrifício no mar, para o transporte marítimo. É também plausível, pegando aqui na tese de Filippo Gallo, enfim, la consuetudine grande sconosciuta, pelos vistos, enfim, podemos ter aqui, é também plausível, como diz Filippo Gallo, que os usos tivessem aqui mais relevância, ou uma relevância particularmente profunda, se admitimos como tese geral, como parece poder fazer-se sem grande dificuldade, que houve uma mudança profunda no quadro e na teoria das fontes de direito entre o final da República Dominado e o período justinianeu, e considerarmos os efeitos da legum permutatio justinianeia, com as inerentes interpolações, enfim, e elas, enfim, se considerarmos também a jurisprudência como ius moribus receptum, é também plausível, portanto, a relevância do costume atenta num espectro mais geral, a procedência da tese de Giovanni Rotondi. Aliás, nos temos que o professor Gianni Santucci referiu, de que o direito privado legislado em Roma é particularmente escasso, enfim, depois quantas leis haja, 30, 50, enfim, estamos sempre a falar de números relativamente baixos. É também plausível para quem não romanista considera que se estivesse ainda num estado incipiente de evolução jurídica, enfim, ideia comum aos que tratam do direito vigente, esta ideia evolucionística, não é obviamente a minha, e que o direito começa por ser constitucional, pode também ser, mas é portanto possível, portanto até bastante plausível, mas eu acho que é necessário ter algum cuidado com a utilização do costume e dos usos. Tenho lido muitas vezes a utilização do costume ou dos usos como um expediente, quase um expediente retórico para fugir, não é? Para fugir. Quando não se consegue explicar algo, há usos ou costumes. Portanto, esta fuga para o costume parece-me perigosa. Isto acontece sobretudo no domínio de que falo, ou seja, não posso, obviamente, generalizar a outras áreas. Há sempre o problema das retroprojeções, obviamente, aliás, e numa disputa muito famosa entre Talamanca e Bretonne, Talamanca justamente criticava Bretonne quando se referia a costumes comerciais internacionais no direito romano. E depois esta ideia dos costumes e dos usos pode ser também perigosa porque acaba por cobrir com o objeto de investigação com uma névoa difícil de penetrar de intemporalidade. Pode que acaba por cobrir os institutos e as origens dos institutos desta névoa de intemporalidade, e não apenas as origens, mas também o seu devir, em que me parece perigosa para a investigação histórica. Não tenho respostas definitivas, tenho mais perguntas do que respostas. Agradeço muito a atenção do auditório, muito obrigado, uma boa tarde.